então Lucas 16, a partir do verso 19, até o final do capítulo. Havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola não está aqui por acaso. Ela não está nesse capítulo por um mero descuido. Existe uma conexão muito estreita entre essa parábola e aquilo que foi dito no capítulo anterior. Quem acompanhou aqui as nossas exposições se lembra que ao longo de algum tempo nós estudamos o capítulo 15 e nós vimos, através das exposições, que o capítulo 15 denuncia a atitude errada de um ser humano para com outras pessoas. Por exemplo, o capítulo 15 vai falar daquele sentimento maldoso do filho mais novo em relação ao pai, quando deseja a morte do pai. Essa mesma parábola vai contar aquele terrível sentimento do irmão mais velho em relação ao irmão mais novo, que volta para casa. Ele queria que o menino morresse, assim como aquele menino desejou a morte do pai. E agora, o capítulo 16, nos 17 primeiros versos, ele nos mostra, e nós vimos isso também, o uso errado das posses materiais. Então, se o capítulo 15 nos fala do uso errado que nós fazemos, ou das relações erradas, dos sentimentos errados, das posturas erradas que nós temos em relação às pessoas, a primeira parte do capítulo 16 nos mostra os sentimentos, as posturas erradas que nós temos em relação às nossas posses. E aí, nesse contexto, Jesus conta uma parábola, Jesus conta uma história que nos mostra o terrível resultado de lidarmos de forma errada com pessoas e com as posses materiais. Qual é o resultado de lidarmos de maneira errada com pessoas?
e ao mesmo tempo de lidarmos de forma errada com as posses materiais. Está aqui a parábola. Então essa história, ela é como um clímax, que nos alerta para esses dois perigos. O perigo de tratarmos pessoas de maneira errada e o perigo de tratarmos as nossas posses de maneira equivocada. Essa história, ela vai descrever esse terrível resultado de manusearmos de forma equivocada, impensada, não bíblica, pessoas e riquezas. Então ela como que fecha essa argumentação que começa lá no capítulo 15. E quando a gente olha para o texto, para essa história, nós devemos ter o cuidado de não extrair do texto lições ou verdades que o texto não está tentando transmitir. Na verdade, esse é um princípio hermenêutico que todos nós devemos ter ao nos aproximarmos das Escrituras. Nós jamais devemos retirar do texto algo que o texto não diz. Esse é um dos grandes problemas das heresias, esse é um dos grandes problemas das falsas religiões, esse é um dos grandes problemas de um monte de gente que tenta retirar do texto aquilo que o texto não está dizendo. Então a gente não pode afirmar algo que o texto não diz. Isso é muito perigoso. E algo que esse texto não diz, mas que algumas pessoas insistem em dizer e insistem em afirmar que está presente nesse texto, é que os ricos são maus e vão para o inferno, e os pobres são abençoados e vão para o céu. Tem gente que olha para essa parábola e diz isso, só que a parábola não afirma isso em momento nenhum. Jesus aqui não está elogiando e também não está condenando a posição social do rico e do mendigo. O que Jesus está fazendo aqui nessa parábola é simplesmente descrever como que as coisas acontecem aqui na terra. E uma das coisas que Jesus nos ensina e nos mostra é que existem pessoas que nasceram para ser ricas e outras que nasceram para ser pobres. Tem gente que nasceu para mandar e tem gente que nasceu para obedecer. Na vida, a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Já dizia o Tim Maia. Existem pessoas, eu acho que você já fez essa reflexão. Existem pessoas que nasceram, viveram e morreram, sem saber o que é qualquer tipo de necessidade. Sempre tiveram a melhor comida, as melhores roupas, as melhores casas, fizeram as melhores viagens, tiveram os melhores empregos, viveram a vida toda na Califórnia, sem saber o que é se preocupar com a fatura do cartão de crédito. Tem gente que é assim. Enquanto outros nasceram, viveram e morreram como cativos, numa sociedade escravocrata. Lá do século 17, na África, vieram para cá, separados seus familiares, viveram vidas terríveis, passaram a sua existência inteira sem o mínimo de conforto. Por que isso? Como entender isso? Por que que a um Deus dá 1 talento e a outro Deus dá 10 talentos? Por que que uma pessoa vive a sua vida inteira em tempos de paz, no maior conforto, enquanto outros vivem a vida inteira num período de guerra, privados de qualquer tipo de alegria e conforto? A gente não sabe, gente. São mistérios que fazem parte da soberania de Deus.
E a parábola, ela descreve essa situação assim. Mas a parábola, ela não está aqui para dizer, e logo de cara ela nos ensina isso, que posição social não é prova de condição espiritual. Pode ser exatamente o oposto. Até porque o homem rico era desesperadamente pobre espiritualmente. Quando as coisas boas dessa vida lhe foram retiradas, ele não tinha nada para levar com ele para a eternidade. Jesus diz que ele tinha roupas finas, mas ele não era vestido pela justiça de Cristo. Jesus diz que ele tinha muitos amigos na terra, mas nenhum advogado para defendê-lo diante de Deus. A história diz que ele comia, ingeria lá as melhores comidas, mas nunca provou do pão da vida. A parábola diz que ele tinha lá uma casa lindíssima, mas não tinha um lar no céu. A riqueza dele, na verdade, era pobreza. Afinal de contas, ele estava sem Cristo, sem santidade, sem fé, sem perdão. Enquanto isso, diz o texto que o mendigo era extremamente rico, porque não tinha nada nesse mundo, mas era filho de Deus, tinha uma herança no céu. As riquezas dele eram eternas, era pobre, mas verdadeiramente rico. Então, logo de cara, a parábola nos ensina essa verdade, que posição social não é prova de condição espiritual. E isso fica muito claro, isso fica muito evidente na quantidade de contrastes e de reviravoltas que existem na história. E esses contrastes e reviravoltas parece que estão aqui para provar exatamente isso. Vamos a alguns deles? Nós temos aqui um homem pobre e um homem rico. E com a morte, o pobre se torna mais rico do que o rico jamais foi. E o rico, com a morte, se torna mais pobre do que o homem pobre jamais foi. Nós temos aqui um homem pobre sem comida e um homem rico com toda a comida que ele precisava para viver. Com a morte, nós temos um homem pobre no banquete celestial e um homem rico sem absolutamente nada lá no inferno. Nós temos aqui um homem pobre com necessidades e um homem rico sem necessidades. Com a morte, nós encontramos um homem pobre sem necessidades e um homem rico cheio de necessidades. Nós temos aqui um homem pobre que deseja tudo e um homem rico que não deseja nada. Quando eles morrem, o homem rico, que nunca teve necessidade, agora está cheio de desejos, e um homem pobre, que sempre teve desejos, agora está plenamente satisfeito. Nós temos aqui um homem pobre que está atormentado e um homem rico que está muito feliz. Com a morte, o homem pobre é descrito extremamente feliz e o rico extremamente atormentado. O homem rico tem família, tem roupa, tem amigos, tem estilo de vida luxuoso, tem festa, tem esplendor, não precisa de nada. O homem pobre está sozinho, desprezado, humilhado, envergonhado, aleijado, ferido. Um tem a melhor vida, enquanto o outro tem a pior vida inimaginável. E a gente poderia aqui continuar mencionando os contrastes que Jesus descreve nessa história, mas todos eles nos mostram, para mostrar o quê? Que a condição de um homem neste mundo, a condição social de um homem neste mundo, não é prova do seu estado aos olhos de Deus. Isso precisa ficar muito claro para a gente.
Nós jamais deveríamos avaliar uma pessoa por causa da marca do carro que ela dirige, por causa da marca da bolsa que ela usa, por causa da marca do relógio que ele tem. Jamais caia no erro de pensar que a pessoa de recursos, ela deve receber a mais elevada consideração, porque aquilo ali seria uma prova de Deus estar abençoando aquela pessoa. Nesse mundo no qual nós vivemos, existe esse perigo. Ainda mais em dias em que nós encontramos homens como R.R. Soares, Malafaia, Valdomiro, Macedo e tantos outros afirmando o quê? Que o Filho de Deus tem que ser cabeça, não pode ser cauda. Afirmando que saúde e riqueza são sinais da bênção de Deus. Talvez você não seja o público deles, mas você pode ter certeza que o que existe de gente nesse país que acredita nisso daqui é uma coisa absurda. Por outro lado, também existe, do outro lado da gangorra, existem aqueles que vão acreditar que pobreza é sinal da bênção de Deus. Existem também, do lado contrário da galera da teologia da prosperidade, aqueles que vão dizer que o voto de pobreza ele é imprescindível para adquirir o reino dos céus. Irmãos, repito, enfatizo algo que está aqui na parábola. Em nenhum lugar na Bíblia é ensinado que pobreza leva alguém para o céu. Não há nenhum mérito, não há nenhuma vantagem na pobreza. A escassez de renda não é garantia de espiritualidade. Se fosse assim, as pessoas seriam levadas para o céu por causa da pobreza, não por causa da graça de Deus. A Bíblia, em momento algum, diz que é errado, condena as pessoas a serem ricas. A crítica e a condenação bíblica é ao amor ao dinheiro, é a avareza que leva as pessoas ao egoísmo, como vamos ver daqui a pouco. A Bíblia conta e mostra e registra uma quantidade enorme de pessoas que eram ricas e servas do Senhor. Abraão tinha muitos recursos, Jó era alguém de muitos recursos, Davi, José de Arimateia, eram pessoas ricas e ao mesmo tempo tementes a Deus. Então a condenação bíblica é aquilo que a riqueza pode fazer no coração do homem. Então o que a gente encontra aqui na parábola? Que riqueza não é uma indicação do favor de Deus, assim como a pobreza não é uma evidência do desprazer do Senhor sobre os seres humanos. Outra coisa que essa história nos mostra: dois pecados gravíssimos que a riqueza pode gerar na minha, na sua, na nossa, na vida dos seres humanos ao redor do mundo. Primeiro, ostentação. Se há algo na Bíblia ligado à riqueza que é condenado pelas Escrituras, é a ostentação. O glamour, a vaidade, aquele sentimento que leva uma pessoa que tem muito e que gosta de esnobar, e que gosta de mostrar que tem muito. Perceba a descrição que Jesus faz acerca do rico aqui na parábola. Olha o que diz aí o verso 19: ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Sabe o que era púrpura? Um tecido que era tingido
com um corante que era obtido de um crustáceo encontrado nas profundezas do mar. Agora você imagina, naquela época, para as pessoas conseguirem ter acesso a esse crustáceo, para poder tingir um tecido. Sabe o que isso significa? Que púrpura, naquela época, era tecido usado apenas pela realeza, apenas pelos reis. Grande parte dos nobres nem tinham isso. Além da púrpura, que era o tecido desse homem, o texto diz que as roupas interiores, as roupas íntimas dele, eram de um outro tecido também extremamente caro. O texto diz que era de linho finíssimo. Ele usava aquilo que existia de melhor, o que existia de melhor na época. Se já não bastasse isso, olha o que diz a continuação do verso. Lucas diz que ele vivia todos os dias. Gente, não é fim de semana, não é sábado, domingo à noite, todos os dias. Ele vivia em radiante esplendor, ele se regalava esplendidamente. O que nós temos aqui no verso 19 é a descrição de um homem que está aqui ostentando tudo que possui. Queria mostrar toda a riqueza que tinha. Você conhece pessoas assim? Claro que conhece. Claro que nós conhecemos. Depois das redes sociais não existe mais ninguém que não conhece gente assim. Talvez se essa pergunta fosse feita há 30 anos atrás, alguém falasse, eu acho que eu conheço. Hoje não. As pessoas ostentam e ostentam o tempo todo. Aquele móvel caríssimo que ela acabou de comprar, ela vai lá na rede social e mostra. A roupa, o carro, o corpo. Já viu pessoas em redes sociais ostentando o corpo o tempo todo? As joias, os títulos, doutor fulano de tal, o conhecimento, os luxos, as vaidades, os mimos, os supérfluos, as conquistas, nós gostamos de ostentar o tempo todo. O tempo todo. Talvez você não tenha o nariz que aquela mulher tem, mas você tem um conhecimento, e a gente fica ostentando o que nós temos. Aqui nós temos uma clara crítica de Cristo a essa ostentação, a essa vaidade, que deseja enaltecer pessoas em detrimento de outras. Aqui no Brasil, na época da República Velha, para quem não sabe, a República Velha foi de 1889 a 1930, final do século XIX, início do XX. Lá em Manaus, existiram os chamados Barões da Borracha. Eles se juntaram e construíram um dos teatros mais lindos do mundo na época, que existe até hoje, o de Manaus. Esses homens mandavam lavar os vestidos das suas esposas em Paris, para que eles pudessem chegar aqui com perfume francês, para que elas pudessem ir para as festas com aquele vestido que foi lavado em Paris, e chegavam aqui para as festas com aquele perfume francês, e naquelas festas, sabe o que eles faziam? Eles pegavam notas de $100 para acender o cachimbo deles.
Eles não acendiam o cachimbo com isqueiro. Eles riscavam a nota de $100 e com a nota de $100 pegando fogo, eles acendiam o cachimbo. O que eles estavam fazendo? Ostentando. E sabe quem que trabalhava para os barões da borracha? Os seringueiros, miseráveis. Não tinham dinheiro nem para se alimentar direito. Eram eles que sustentavam toda aquela fortuna. Ostentação, um grave pecado que existe entre os seres humanos. Jesus diz que aquele rico que tinha lá na sua porta um mendigo que mal se alimentava, Jesus diz, ele se vestia de púrpura, ele se vestia de linho finíssimo, e ele vivia todos os dias em rico esplendor. Ostentação. Já viu aquele superastro dos rings, Floyd Mayweather, que, acho que é assim que fala o nome dele, que pega lá aqueles bolos de dinheiro, começa a tirar foto com aquilo, se deita, literalmente, a quantidade de dinheiro que ele tem. É o ícone da nossa sociedade. Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa na Europa e nos Estados Unidos. E a pesquisa fazia a seguinte pergunta: quais características de um produto que levam você a escolher esse produto em detrimento do outro? Aí a pesquisa foi e deu alguns exemplos. Diante de uma TV mais avançada, você tem 6 marcas de certa quantidade. Por que você escolhe a TV da marca A e não a TV da marca B? Essa pesquisa, ela foi repetida. Porque na década de 80 foi feita a mesma pesquisa nos mesmos continentes, Estados Unidos, Europa e aqui num dos países, Estados Unidos do continente americano. A mesma pesquisa, realizada com as mesmas perguntas. Na década de 80, o fator número 1, preço. Preço. Entre uma marca top e uma marca menor, o que determinava? Preço. Fator número 2, durabilidade, longevidade do produto. Ou seja, se o produto fosse só um pouquinho mais caro, mas sabia-se que ele tinha uma durabilidade maior, valeria o investimento. Então, década de 80, durabilidade e preço eram fundamentais. 40 anos depois, a mesma pesquisa, com as mesmas perguntas, o quesito preço foi para o 4º lugar da lista. Durabilidade para o 5º lugar. Hoje, os 3 primeiros fatores são conforto, praticidade e ostentação. São essas as principais características que o consumidor busca ao comprar um produto. Ou seja, as pessoas, elas aceitam pagar mais, e muitas vezes, muito mais, desde que o produto conceda a ela conforto, praticidade e a possibilidade de ostentar. Perceba que algo que há 40 anos atrás nem era citado, hoje é extremamente valorizado. Você percebe como que isso daqui é atual? Aquele homem de Jesus tinha um mendigo na sua porta. Na sua porta. E todos os dias, esse homem se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia
todos os dias em radiante esplendor. Irmãos, será que nós somos culpados desse pecado? Até onde nós somos snobs? Será que nós fomos mordidos, infectados por esse veneno da ostentação? Tem um jeito da gente saber. Aliás, tem uma dica, não é a única. O próprio texto nos diz: pessoas que gostam de ostentar, normalmente elas são egoístas. É o que o texto nos diz. O egoísmo é um dos filhos da ostentação. O vaidoso que gosta de ostentar, raramente ele pensa no próximo. Dificilmente ele pensa naquele que está perto dele. Perceba que aquele rico, ele não era um assassino, ele não era um ladrão, ele não era um adúltero, ele não era um mentiroso, mas ele é alguém extremamente egoísta. Olha o que diz aí o verso 20. Ele passava pelo mendigo várias vezes. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele. O mendigo estava no portão do rico, dia e noite. O que Jesus está dizendo aqui é que não tinha como aquele homem rico não perceber a presença do mendigo. E mesmo assim, o mendigo estando na sua porta, o rico fazia provisões somente para ele mesmo. O homem que andava de púrpura, com linho finíssimo, era incapaz de ver uma provisão, um recurso para aquele pobre. Porque olha o que diz o verso 21, aquele mendigo, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele não está nem aí para o mendigo. Por quê? Porque ele é egoísta. Pessoas que gostam de ostentar, normalmente não pensam no outro. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, saiba disso, no fim dos tempos sobrevirão dias difíceis. Sabe por quê? Alguém lembra? Porque os homens serão egoístas. Os homens serão egoístas. Quando você começa a folhear o Novo Testamento, é impressionante a quantidade de vezes que o Novo Testamento condena esse sentimento de egoísmo que existe no nosso coração. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, ninguém busque o que é propriamente seu, e sim o que é do outro. Algo muito parecido, ele vai dizer lá em Filipenses 2, quando ele usa o exemplo de Cristo, ou usa Cristo como exemplo, ele diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. 2 Coríntios 5,15, ele diz, ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. O cara se veste de linho finíssimo, de púrpura, vive uma vida esplêndida, todos os dias. Na porta da casa dele tem um mendigo que fica querendo comer as migalhas.
Abra aí a sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 22, por favor. Josué, capítulo 22. Deixa eu contextualizar aqui para você. Quando Israel começou a tomar posse da terra de Canaã, aconteceu algo muito perigoso. A Bíblia diz que as primeiras batalhas foram travadas por toda a nação. As 12 tribos estavam envolvidas nas primeiras batalhas. E à medida que eles iam conquistando o território, as tribos paravam de lutar. Ou seja, se o território que foi sorteado para a minha tribo já tinha sido conquistado, eu não ia lutar a próxima batalha, afinal de contas, a minha terra já tinha sido conquistada. Os israelitas, eles não tiveram o compromisso de permanecer lutando juntos até o fim. Ou seja, se faltavam 4 cidades para serem conquistadas, as 4 tribos que faltavam para dominar essas cidades, que se virassem. Porque as outras tribos, elas já estavam ali acomodadas na terra que eles tinham conquistado. E isso gerou um problema seríssimo para Josué administrar. Por quê? Porque para conquistar os primeiros territórios, todos lutaram. Agora, para conquistar o restante das terras, apenas algumas tribos iam lutar. Josué teve que administrar aquilo. Seria justo que as tribos que já tinham os seus territórios garantidos ajudassem as outras tribos que ainda não tinham conquistado as suas terras, mas que tinham ajudado aquele pessoal a conquistar a terra deles. Na verdade, esse problema, ele vai surgir quando Moisés ainda está vivo. 3 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, vão até Moisés, chegam lá até o líder de Deus, e solicitam a ele, pedem a Moisés para eles ficarem com as terras que ficam antes do Jordão. Aquelas terras, diz o texto, eram terras próprias para atividade pastoril. E como eles trabalhavam nessa atividade, e que como não tinha ninguém habitando ali, eles dizem assim: dê essas terras para a gente. Só que, como disse, não tinha nenhum cananeu habitando aquela terra, então eles não precisariam lutar. Então, quando os representantes daquelas tribos chegam até Moisés, e Moisés ouve a proposta, Moisés vira para eles e diz assim: será que é justo que vocês não lutem com o restante do grupo? Será que é justo que apenas vocês não tenham que batalhar pela terra de vocês? Então faz o seguinte: vocês querem a terra? Ok, vou dar a terra para vocês. Porque a terra foi separada muito antes deles entrarem. Moisés disse assim: vocês querem a terra? Ok. Deixem suas esposas, deixem os seus filhos, deixem os seus rebanhos, deixem a terra e vão. Lutem com os seus irmãos até que a última terra tenha sido conquistada. Quando estiver todo mundo acomodado, aí vocês voltam para casa. Então essas 3 tribos fizeram parte daquele grupo que lutaria junto com todas as outras até o fim. Aqueles que conquistassem o seu território podiam descansar,
podiam ficar ali, mas essas 3 tribos, que lá no início foram pedir a Moisés para ficar quietinhos na dele, firmaram um acordo: nós vamos até o fim. Os outros podem se acomodar, mas essas 3 tribos, elas tiveram que ir até que a última tribo tivesse conquistado a terra deles. Esse episódio nos serve de alerta para um erro muito comum. Esse episódio nos lembra, e é uma advertência, para esse egoísmo que existe em nós, que muitas vezes afasta a nossa lealdade. Um egoísmo que impede o companheirismo. Muitas vezes, gente, nós somos tão preocupados com o nosso próprio bem-estar. Muitas vezes nós só olhamos para o nosso umbigo e esquecemos de ajudar os outros. Nós estamos tão preocupados com nós mesmos que não sentimos que a responsabilidade do outro é nossa responsabilidade também. A busca por conforto, segurança, descanso, tudo isso pode afastar lealdade, companheirismo, que gera egoísmo. Moisés disse para os gaditas, para os rubenitas e para os manasseitas: vocês querem essa terra que fica antes do Jordão? Eu vou dar a vocês, mas vocês vão lutar até o fim. Combinado? Mas olha o que aconteceu. Verso 1. Então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa, reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra de sua possessão, de que foram feitos possuidores segundo o mandato do Senhor, por intermédio de Moisés. Cessadas as batalhas de ocupação da terra, Josué chama aquelas 3 tribos e despede aqueles homens com palavras honrosas. Josué vai exaltar a fidelidade daqueles homens em cumprir aquilo que eles tinham prometido a Moisés. Agora, a tarefa estava cumprida e eles, desobrigados do compromisso que tinham, puderam retornar para as suas casas, para as suas esposas, para os seus filhos.
Mas pensa aqui. Quantos homens dessas 3 tribos que prometeram lutar até o fim não voltaram para as suas casas, não voltaram para as suas esposas, não voltaram para as suas famílias, não voltaram para os seus filhos? Por quê? Porque morreram na batalha. Morreram na batalha. Perderam suas famílias, perderam suas terras, perderam seu futuro, perderam sua vida, mas honraram a palavra deles. Tiveram a honra de cumprir aquilo que prometeram. Não foram desleais, não abandonaram o pacto, o acordo que fizeram lá atrás. Preferiram morrer a abandonar os seus irmãos. Quando nós nos comprometemos a fazer parte de um grupo, nós fazemos um pacto. Nós temos aqui acordos, compromissos. Eu conversei com vocês sabem disso. Será, irmãos, que o egoísmo que existe no nosso coração tem nos afastado da lealdade que um dia nós prometemos ter para com a igreja, para com o reino de Deus, uns para com os outros? Aquele rico, eu repito, ele não era um assassino, ele não era um ladrão, ele não era um adúltero, ele não era um mentiroso, ele era extremamente egoísta. O homem que andava com púrpura e linho fino era incapaz de dar comida para o pobre, que ficava na porta da casa dele todos os dias. Qual é o nível do nosso egoísmo para com aqueles que estão ao nosso redor? Será que a gente não consegue perceber a avareza do nosso coração, o egoísmo tão grande, que nos impede de enxergar quem está na nossa porta? Como que é difícil, gente, diagnosticar pecado no nosso coração. Como que é difícil diagnosticar o erro dentro das nossas vidas. Na maioria das vezes, nós não percebemos que somos egoístas. Muitas vezes, nós precisamos de pessoas. Muitas vezes nós precisamos disso aqui que está acontecendo agora. O quê? Exposição das Escrituras. Para sermos confrontados. Para que a exposição das Escrituras venha e, de fato, rasgue o nosso coração. E faça com que a gente seja capaz de enxergar a avareza, a ostentação e o egoísmo. Lembra como eu iniciei a mensagem? Essa parábola ela não está aqui por acaso. Ela é resultado do capítulo 15, que fala de quê? Da maneira errada como nós tratamos as pessoas. E depois entra o capítulo 16, onde os 16 primeiros versos mostra como que nós lidamos de forma errada com as nossas posses. E qual é o resultado de pessoas que não sabem lidar ou que tratam de maneira errada pessoas e posses? É essa parábola que nos fala de ostentação e de riqueza, quando tem pessoas próximas a nós que precisam da nossa ajuda.
Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê graça. Que o nosso egoísmo seja transformado em solidariedade, em generosidade, em amor. Que as verdades desta parábola possam alcançar a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores, o nosso bolso, a nossa atitude. Que Deus nos ajude a seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, que tendo tudo, nada se fez, ou se fez nada. Para quê? Para que eu e você pudéssemos acessar o céu. Deixou a sua glória, tudo o que tinha, se fez homem. Não é isso que nós celebramos? A encarnação? O que é a encarnação? Dentre tantas outras coisas, é a verdade de que Jesus Cristo, que tudo tinha, que estava lá no céu, veio a este mundo para ser humilhado. Não tinha onde reclinar a cabeça. Lembra disso? Por quê? Por mim, por você, por nós. Que Deus nos ajude e que seja essa mensagem mais um instrumento dele a nos exortar diante dos nossos pecados. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos leais, assim como aqueles rubenitas, aqueles gaditas, aqueles manasseitas. Que exemplo daqueles homens. Quantos deles, Senhor, por causa de sua lealdade, nunca mais viram os seus filhos? Por causa da honra de serem fiéis ao compromisso que tiveram, nunca mais receberam o colo das suas esposas, nunca mais viram o sorriso dos seus filhos, mas se mantiveram fiéis àquilo que um dia juraram fazer. Ó Deus, afasta de nós o egoísmo, com uma postura fiel, lembrando-nos de quem somos, de onde estamos, do porquê aqui estamos. Ó Deus, ajuda-nos, porque é tão difícil, Senhor, é tão difícil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Jesus Cristo seja o nosso exemplo a ser seguido. Que Jesus Cristo seja a inspiração a sermos homens e mulheres solidários, generosos, não avarentos. Ah, Deus, é a nossa oração, é o nosso pedido, baseado em tudo que nós acabamos de ouvir. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.